Um texto não pode significar aquilo que ele nunca significou. Com isto em mente, em nossa jornada de leitura da Escritura, nos deparamos com duas perguntas importantes. A primeira delas é: quais os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia? E a segunda, quais os princípios hermenêuticos que me nortearão a uma boa interpretação, a fim de que eu não coloque palavras na boca de Deus e nem fira a intenção dos escritores sagrados quando, inspirados pelo Espírito, escreveram a Bíblia Sagrada. Abordaremos esse assunto em nossa aula de hoje de como ler as Escrituras. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, já quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aí o teu like. É importante, pois fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Aí na descrição do vídeo nós deixaremos o link do curso O Pregador e a Pregação. É o melhor curso de pregação da internet e também o mais acessível, o mais barato. Os irmãos aprenderão sobre hermenêutica, exegese, homilética, bibliologia, oratória e assuntos correlatos com os melhores professores do Brasil. Esse curso tem ajudado milhares de pregadores, tanto aqui no Brasil como em outros países. Não fique de fora. Clique no link, não paga nada para clicar no link. Você vai clicar no link e conferir o curso Pregador e a Pregação. Hoje nós estudaremos a lição de número 5, datada do dia 30 de janeiro de 2022, mas olhando aqui para o meu lado, eu não tenho condições de dar esta lição, de ministrar esta lição. Então, eu quero ceder aqui a cadeira para o meu amigo e pastor, o Anderson Silva. Vem cá, pastor, a cadeira é sua. Eu não posso dar essa lição com o senhor aqui do meu lado. Os irmãos aqui querem ouvir o Senhor e eu também. Então o pastor aqui ele vai tomar o assento. Olha que privilégio, o pastor está aqui nos estúdios do Abrajaula, né? Não é mais aquela aula remota. Ele está aqui do meu lado nos estúdios do Abrajaula e ele vai ministrar especialmente essa aula para todos nós. Eu vou estar aqui só recebendo da parte de Deus, amém? Pastor Anderson, o senhor pode tomar aqui a cadeira. Onde Paulo está, Timóteo só carrega os livros. Amém? Aleluia! Glórias a Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Murilo. Paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos aqui do canal Abrajaula. Que alegria estar aqui nos estúdios do canal Abrajaula, junto com o irmão Murilo, juntamente com nosso querido presbítero Herbert, que é um dos organizadores também do canal, juntamente com o irmão Murilo. Uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui para esta aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva, como já disse o irmão Murilo, que leciono para a Academia de Pregadores. E na oportunidade estamos com os irmãos aqui no canal Abrajaula e Deus tem nos abençoado de forma poderosa. Como você sabe, nós estamos estudando, hoje vamos estudar a 5ª lição deste primeiro trimestre de 2022, onde estamos tratando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Estamos estudando bibliologia, estudo da Bíblia, estudando a bibliologia tanto quanto palavra de Deus, ou estudando como palavra de Deus e também como um livro. Na aula de hoje nós vamos estudar a lição, como já disse, de número 5, do dia 30 de janeiro. Acabou o mês de janeiro, né, gente? Acabou o mês de janeiro, meu Deus. 30 de janeiro de 2022. O título da nossa lição é Como Ler as Escrituras. É claro que esse título não está falando só de uma leitura mesmo, de texto. Está falando de um contexto, de uma visão, de como fazermos a leitura das Escrituras Sagradas. O texto áureo está em Atos capítulo 8 e o versículo 30, que nos diz: E correndo Filipe
ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Isso é muito importante. As técnicas de interpretação nos auxiliam, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Eu dizia, irmão Murilo, esses dias que estamos juntos aqui, que a ele e o presbítero Herbert, dizia que um dos grandes problemas que eu vejo hoje na interpretação, ou aliás, na pregação de uma mensagem, na ministração de uma lição bíblica de escola dominical, é um problema de ordem hermenêutica. Problema de ordem hermenêutica. A interpretação do texto bíblico. E a verdade prática está nos falando disso. Embora essas técnicas de interpretação são importantes, nós devemos sempre interpretar a Bíblia pelas lentes, pelo foco, pela ótica da inerrância das Escrituras, pela ótica da autoridade das Escrituras Sagradas. E isso é muito bom. A palavra-chave da lição de hoje é leitura. Leitura, e repito, não só essa leitura que nós fazemos aqui, lendo, mas uma interpretação verdadeira da Bíblia Sagrada. Os objetivos da nossa lição, que estão no plano de aula, desculpa, objetivo, primeiro objetivo ligado ao primeiro ponto, objetivo específico, que era no trimestre passado, agora só objetivo, expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. E o terceiro objetivo, ligado ao terceiro ponto da lição, apresentar os princípios básicos de interpretação bíblica. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, versículos 26 ao 30, que nos diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. É interessante isso aqui, né? Eu dizia aqui para o pastor, ontem, eu falava para ele que Deus tem gente para trabalhar para ele em todo lugar. Irmãos, nós precisamos entender que Deus tem as pessoas certas, na hora certas, nos lugares certos. Essa visão de que, às vezes nós precisamos de algo e não temos condições. Temos. Nós temos recursos, temos condições. Olha, quem é esse homem que está aqui? Chefe, superintendente, o gestor, hoje as empresas usam um termo, né, para falar desse gestor, que é o diretor, o CEO da rainha de Candance, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu o que ele estava lendo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? É claro que nós compreendemos que Deus fala através da sua palavra, sem dúvida. É possível que alguém que nunca foi crente, nunca conheceu o Evangelho, pegue a Bíblia, abra e comece a ler e Deus fala com essa pessoa. Isso é possível, isso acontece. Deus fala com essa pessoa através da palavra. Mas o que nós precisamos compreender em relação à importância, à relevância da ordem de Jesus para a igreja pregar o Evangelho é que quando nós explanamos a palavra de Deus,
quando nós lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, aplicamos técnicas de interpretação correta, mas, sobretudo, suplicamos a graça de Deus sobre a nossa vida e ministramos a palavra de Deus ao coração das pessoas, explicamos a palavra de Deus para as pessoas compreendem de uma forma mais ampla, de uma forma mais plena, e o Espírito de Deus fala ao coração das pessoas. Esse texto de Atos, capítulo 8, aqui, essa descrição dessa situação em que Filipe explica a palavra de Deus para este homem, para este etíope, me faz compreender a importância de nós conhecermos a Bíblia, mas, sobretudo, a importância de nós ministrarmos a palavra de Deus de forma genuína ao coração das pessoas, para que as pessoas entendam a palavra de Deus. Eu e você temos esta responsabilidade. Na introdução dos nossos comentários aqui, o comentarista, eu quero destacar algo que ele diz aqui, dizendo o seguinte, que Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia só de forma teórica, só para conhecer, ou só para ministrar, só para palestrar, e não fazer com que a palavra seja uma realidade na nossa vida, não é o que Deus tem para nós. Nós precisamos ler com a vida. Agostinho dizia: pregue em todo o tempo. Se necessário for, use palavras. Muitas vezes a nossa própria vida é a carta escrita, como diz Paulo, que as pessoas que não conhecem o Evangelho irão ler. Eu ministrei um dia falando para obreiros e ministrei sobre João Batista. João Batista tinha credibilidade. A sociedade, as pessoas acreditavam nele. E quando ele anunciava que o reino de Deus estava chegando, quando ele pregava falando de Jesus, ele tinha credibilidade por causa do seu exemplo, do seu testemunho pessoal. Então, quando Jesus foi a João Batista lá no Jordão para ser batizado, e João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas creram nisso. Muitas vezes as pessoas não vêm a Cristo, não é porque Jesus não tem poder, ou porque a palavra de Deus não tem poder para transformar, é porque o testemunho de alguns crentes depõe contra isso. Depõe contra a pregação do evangelho que eles fazem. Não adianta pregar o evangelho e não ter um testemunho que seja coerente com a pregação que nós fazemos. Então é isso que a introdução está nos ensinando e nós não podemos esquecer. Primeiro ponto, a Bíblia precisa ser interpretada. Então, o texto bíblico foi escrito num tempo específico, num momento específico, para um povo específico, vivendo uma situação específica. Existe um abismo, ou alguns abismos, abismo histórico, abismo cultural, abismo linguístico. Existem alguns abismos que devem ser transpostos na interpretação da Bíblia. Esses abismos têm que ser transpostos. E nós precisamos e podemos transpô-los. Nós temos hoje condições de estudar, de argumentar em relação a isso. Primeiro parágrafo do primeiro ponto. A importância da exegese. Então, o comentarista vai nos colocar aqui que o termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e again, com o sentido de guiar, ou seja, significa guiar para fora. Isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Não é uma exegese, é uma exegese. A exegese é uma má interpretação do texto. A exegese é uma interpretação correta, interpretação fidedigna do texto. A gente precisa entender uma coisa. A exegese e a hermenêutica são coisas diferentes, embora muitas pessoas acabam colocando tudo no mesmo pacote. A exegese é a interpretação do texto a partir da língua original. Quais são as línguas originais da Bíblia? Hebraico,
grego e porções em aramaico. Então a exegese é isso. A gente faz uma análise do texto na língua original para fazer uma interpretação do texto. E isso é muito importante. Ter um conhecimento, um mínimo de conhecimento de línguas originais da Bíblia é importante. A gente tem dicionários hoje, tem recursos. Eu sempre gosto de indicar nesse aspecto a Bíblia palavra-chave, que para quem é leigo no assunto, ela vai ser uma ferramenta, ela é uma ferramenta fenomenal para se construir uma boa exegese da Bíblia. Então, a importância da exegese é que nós conseguimos entender o texto na língua original, ok? Por exemplo, na tradução da Bíblia, ou na língua grega, né, o grego koiné, no original, quando a Bíblia diz, eu lembrei de um texto só para você entender. Eu lembrei de um texto quando Jesus, lá em João 20, assopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. O texto ali, o termo grego ali é theopneustos, que vem de xeos do grego, mas pneuma, que é vento. Xeos é Deus. A tradução é o vento de Deus, ao pé da letra. Na verdade, a tradução mais correta ali é o hálito de Deus. O hálito, eu gosto de falar que é a bafejada de Deus, porque é a essência. É claro que esse termo bafejada não existe no nosso vocabulário, mas o theopneustos é o vento de Deus. E isso vai nos indicar ali que Jesus já havia ressuscitado, Jesus não era homem, Jesus já tinha sido... o seu corpo já havia sido glorificado, ele não tinha sido assunto ao céu ainda, mas já era Deus ali. Então ele é o sopro de Deus sobre os discípulos. Então essas coisas são importantes e a exegese é que vai nos dar essa interpretação. Segundo parágrafo do primeiro ponto, as limitações dos leitores. As limitações dos leitores. E o comentarista diz que nesse aspecto nós precisamos reconhecer que toda a vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Ler a Bíblia é interpretar. Interpretar a Bíblia é construir teologia. É engraçado, tem gente que diz, eu detesto teologia, teologia desvia o crente, teologia tira a unção de Deus da nossa vida. Não é verdade, isso não é verdade. Mas ele lê um texto bíblico que fala o que aquele texto bíblico significa para ele. Então, quando eu faço isso, eu estou construindo teologia. Ou seja, eu estou mostrando qual é a minha visão de Deus a partir daquele texto. Então, isso porque todos os leitores também são intérpretes. Agora isso aqui é importante que o comentarista coloca. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Eu gosto de dizer que nós não podemos fazer uma leitura preconceituosa da Bíblia. O que é um preconceito? Preconceito não é discriminação. Não é rejeição de alguém por causa da sua raça, por causa da sua cor de pele, por causa da sua profissão de fé. Não. Isso é discriminação. Preconceito é um conceito concebido antes. Pré-concebido. É um conceito pré-concebido. Nós precisamos entender que é muito perigoso quando nós vamos fazer uma leitura preconceituosa da Bíblia. Ou ler a Bíblia, interpretar a Bíblia como se ela estivesse sendo escrita agora. Eu sei que Deus preservou o texto bíblico e ele chegou até nós, mas a Bíblia não foi escrita para nós. Então, como é que nós devemos ler a Bíblia? Fazendo uma leitura, entendendo, estudando o contexto do momento em que ela foi escrita. Possivelmente eu vou repetir isso aqui algumas vezes durante a aula de hoje, mas eu gosto de asseverar, de ensinar e defender o seguinte: o texto bíblico tem que ser interpretado no seu próprio terreno, no terreno em que ele foi escrito. Então a gente precisa de um esforço para entender o momento em que o texto foi escrito, por quem ele foi escrito, em que situação que foi escrito, qual as línguas que foram usadas para escrever o texto, ou a língua que foi usada, quais as metáforas que foram usadas, como é que aquele povo naquela época entendia esta metáfora. Nós fazemos diversas perguntas para o texto. É o que nós chamamos de hermenêutica. Fazemos diversas perguntas para o texto bíblico. E aí nós vamos conseguir extrair a mensagem do texto.
Uma vez de posse da mensagem do texto, nós aplicamos a mensagem do texto à realidade dos nossos dias, à realidade da nossa vida cotidiana. Então nós precisamos entender que, como leitores da Bíblia, nós temos limitações. Nós precisamos transpor essas limitações, vencer esses obstáculos com uma ação hermenêutica de excelência. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a natureza das Escrituras. Neste ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Da própria palavra de Deus. Veja só, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, num período aproximado de 1.600 anos, em línguas, algumas, na verdade, línguas que nem existem mais. Verdade, nem existem mais. O hebraico, no qual a Bíblia foi escrita, não existe mais, que é o hebraico quadrático, sem pontos, sem acentos, sem alguns sinais que ele tem hoje. Os sinais foram inseridos pelos maçoretas. O grego no qual a Bíblia foi escrita foi o grego koiné, que não é um grego falado hoje fluentemente também. Já houve uma mudança. O aramaico é uma língua que não se fala hoje, que foi, algumas porções da Bíblia foram escritas em aramaico. Então, nós precisamos interpretar a Bíblia pensando nesta própria natureza das Escrituras. Cerca de 40 escritores. É claro, como já falamos nas primeiras aulas que ministramos, tanto na Academia de Pregadores, quanto lá na nossa igreja em Belo Horizonte, nós sempre falamos o seguinte, é que Deus preservou a Bíblia. Deus preservou o texto bíblico e fez com que o texto bíblico chegasse até nós. Mas o texto não foi escrito para nós. Asseveramos também, afirmamos também, e não podemos esquecer, a Bíblia tem um só autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus. Eu disse aos irmãos, esses dias lecionando, semanas atrás, que eu gosto sempre de me corrigir quando eu falo a Bíblia tem 40 escritores. Não, a Bíblia tem 40 autores. Não, a Bíblia tem 40. Veja que agora eu até falei, eu dando o exemplo de falar errado, falei certo. Porque eu procurei criar isso na minha mente. A Bíblia não tem 40 autores, a Bíblia tem 40 escritores. O autor da Bíblia é uma só. Então essa é a natureza da Bíblia. E sem falar também na diversidade literária que a Bíblia tem. Então o próprio comentarista nos coloca aqui, a Bíblia tem narrativas em torno de poesias, crônicas, profecias, parábolas. Tudo isso tem que ser lido e interpretado dentro da visão do escritor e de quem estava, e do destinatário, de quem estava recebendo o texto naquele momento. Eu anotei aqui, só para não esquecer, mas eu já disse, o texto bíblico deve ser interpretado em seu próprio terreno. Quando nós fazemos isso, queridos, nós temos uma preciosidade de mensagem magnífica, muito grande, porque nós conseguimos entender o texto bíblico na sua essência. Segundo ponto da nossa lição, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. É importante que você entenda que nesse segundo ponto nós estamos tratando da fé pentecostal. Por exemplo, a Bíblia de estudo pentecostal são comentários da Bíblia com essa visão pentecostal. Eu quero que você entenda que eu chamo isso de Bíblia tendenciosa, e é uma Bíblia tendenciosa. E é preciso que você entenda que nós não estamos falando isso de forma pejorativa. Isso não é ruim. Só que nós precisamos ler os comentários da Bíblia de estudo pentecostal com esta convicção. Isso aqui não é um comentário teológico somente. Que tem comentários teológicos, mas são comentários com uma visão pentecostal. Ô Anderson, mas você acha que está errado? Não. Está certo, dentro da visão pentecostal. Eu sou pentecostal e eu defendo isso. Só que como professor de teologia, eu preciso deixar
deixar você esclarecido em relação a isso. Então, o segundo ponto vai tratar de pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, que são pressupostos genuínos e verdadeiros também. Primeiro parágrafo. A autoridade da Bíblia. É sempre bom lembrarmos que a autoridade está ligada ao autor. A autoridade da Bíblia está ligada ao seu autor. Por que a Bíblia tem autoridade? Porque o autor dela está vivo. Ok? Se eu escrevo alguma coisa, se eu falo alguma coisa, isso está ligado à autoridade, está ligado à condição que eu tenho para falar sobre esse assunto. Então, tudo que está escrito na Bíblia está sobre a égide da autoridade de um autor que é vivo para sempre, que é o próprio Deus. Tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, vamos lá. O nosso comentarista, ele deixa claro o seguinte: o livro sagrado, aliás, ao lermos o livro sagrado, temos como pressuposto, primeiro, a sua inerrância. O que é inerrância? Não há erros na mensagem do texto bíblico. Não há erros na Bíblia como palavra de Deus. Não existe erro. Ah, pastor, mas esses dias eu estava lendo a Bíblia, tem uma palavra grafada errada lá. Isso é um erro literário. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da palavra de Deus. A Bíblia como palavra de Deus. Pode acontecer alguns erros de grafia, questões literárias, mas não há erros. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é infalível. O que é algo infalível? É algo que pela sua autoridade se cumpre. Então a Bíblia é infalível. A infalibilidade da Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro e serve para o nosso ensino. A Bíblia registra mentiras que pessoas contaram. E no registro dessas mentiras, nós temos a expressão de uma verdade. Que expressão de verdade que nós temos, por exemplo? Que não se deve mentir. Então, tudo que a Bíblia fala é verdadeiro. Nessa compreensão, então, o autor nos coloca que refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. A relativização é uma característica da sociedade pós-moderna. Aquilo que é relativo, que não tem uma verdade absoluta. A Bíblia exprime, defende uma verdade absoluta. Nós refutamos a desobediência aos princípios bíblicos. A Bíblia tem princípios, preceitos para a nossa vida, que quando aplicados na nossa vida, na prática, nós percebemos que eles são verdadeiros e gera frutos, gera resultados positivos na nossa vida. Então, nós não podemos aceitar a relativização da Bíblia. A Bíblia tem uma verdade absoluta e nem podemos aceitar a desobediência aos preceitos, aos princípios da palavra de Deus. Segundo ponto, então falamos sobre a autoridade da Bíblia aqui, que é um pressuposto pentecostal para ler a Bíblia. Nós lemos a Bíblia crendo na sua autoridade. Segundo ponto, ou segundo parágrafo do segundo ponto, a iluminação do Espírito Santo. E o comentarista nos coloca que essa iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida dos crentes, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. E depois ele ainda escreve que a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Então percebamos o seguinte: o Espírito Santo inspirou, Deus através do Espírito Santo inspirou os escritores para escrever. Aí nós lemos hoje a Bíblia, que é um texto inspirado, escrito por cerca de 40 escritores no período de 1600 anos. Se eu só ler isso aqui, sem a iluminação do Espírito Santo, eu vou compreender profundamente o que está aqui? Não. Eu disse esses dias que o ideal é que nós conseguíssemos sempre ler um livro na presença do autor. Imagine você estar lendo um livro e de repente você não entende o que o autor quer falar naquele livro, o escritor... O autor do livro, né? nem o escritor, que o caso, o autor do livro quis falar, aí você pergunta para ele: o que você quis dizer nisso aqui? Isso é
Algo magnífico? A Bíblia é este livro que você sempre lê na presença do seu autor. Porque o autor da Bíblia é Deus, e Deus é triuno, então foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores quando estavam escrevendo. Então, além do Espírito Santo ter inspirado os escritores, o Espírito Santo nos dá revelação. Nós podemos orar dizendo: Deus, me revele a tua palavra. É claro que nós sabemos que a revelação escriturística, a revelação canônica se encerrou. Não é essa a revelação que nós estamos pedindo a Deus. O que nós pedimos ao orar, me revele a tua palavra, é que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente para nós compreendermos aquilo que o mesmo Espírito Santo inspirou os escritores para escrever. Isto é glorioso. Isto é algo magnífico. A Bíblia deve sempre, eu escrevi aqui o seguinte: a Bíblia deve sempre ser lida sob o auxílio do seu autor. Foi o que eu disse. É nós lermos a Bíblia não simplesmente como a gente lê um livro. É lermos a Bíblia em oração. Lermos a Bíblia em atitude de adoração. Falando com o autor da Bíblia. Deus, me faz entender. Abra a minha mente. Esclareça o meu entendimento. Faça isso. Faça isso. E você vai perceber coisas grandiosas acontecendo na sua vida e uma compreensão muito melhor do texto bíblico. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o valor da experiência. O nosso comentarista nos escreveu aqui o seguinte, olha: a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. O valor da experiência. Nós não estamos falando aqui de um simples empirismo. Porque o que é o empirismo? O movimento do empirismo, ele ovaciona a experiência e coloca a experiência acima até de algumas verdades. Para o empirismo, o importante é a experiência. O importante é aquilo que cada um vive. É claro que o empirismo é uma exacerbação do valor da experiência. Não é? Em relação à palavra de Deus, a palavra de Deus é mais importante do que a experiência que nós temos. Mas outra coisa é a grandiosidade de nós experimentarmos a ação da palavra na nossa vida. Vivermos a palavra. Não só ler a palavra, mas vivermos a palavra. O movimento do iluminismo no século XVII acabou com algumas coisas. Por exemplo, o iluminismo ovacionou que o melhor teólogo é aquele que sabe defender a melhor tese, sabe escrever o melhor artigo, e não aquele que sabe orar, não aquele que se dedica à comunhão com Deus, que busca a comunhão com Deus em oração. Então, a experiência da fé é algo glorioso. Viver o Evangelho é aplicar as Escrituras Sagradas na sua própria vida, meus irmãos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos viver isso. Isso é importante e relevante para a nossa vida. O valor da experiência. E o meio pentecostal trabalha muito isso. Foi assim que o pentecostalismo se consolidou, através da experiência, através dessa vivência prática do Evangelho. Isto é algo glorioso. Terceiro e último ponto da nossa lição: regras básicas de interpretação. Claro que para entender mesmo interpretação bíblica, você precisa fazer um curso de hermenêutica, estudar a hermenêutica, isso é muito bom. Mas aqui nós vamos trazer algumas regras básicas de interpretação. Primeiro, a Escritura é a sua própria intérprete. Uma das regras principais da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso interpretar um texto bíblico e ensinar alguma coisa ou qualquer coisa a partir de um texto que seja conflitante com um outro princípio bíblico em qualquer outro livro, em qualquer outro momento. Não posso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não entra em contradição. Não entra em contradição. Ah, Anderson, você está falando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Então o que você me diz desses teólogos que buscam
livros de cultura do mundo antigo. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. A gente lê livros, usos e costumes do Antigo Testamento, instituições de Israel no Antigo Testamento. São livros importantes. A gente lê livros de comentários como a Bíblia comentada versículo por versículo do Russell Norman Champlin. É importante. A gente lê outros comentaristas porque eles nos dão alguns subsídios culturais. Estudar geografia bíblica é importante, estudar culturas do mundo do Antigo Testamento, isso é importante. Mas nós precisamos entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Segundo parágrafo, princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, Então, gramaticais são princípios que interpretam a partir do texto. Históricos, gramaticais pensando em exegese, línguas originais. Históricos são princípios, é um método de interpretação a partir da leitura contextual do fato. E literários, a partir de uma análise literária. Por exemplo, esse livro é profético, esse livro é poético, esse livro é histórico, esse livro é biográfico, esse livro é um compêndio doutrinário, que são as cartas, são literários. Enfatizamos que o texto bíblico, então, voltando, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Perceba que o comentarista colocou sempre que possível. Porque senão, se falar isso aqui, daqui a pouco vai todo mundo fazer uma literalização da Bíblia. E pensou se você for interpretar Apocalipse literal? Você vai criar monstros terríveis. Então, o que a gente precisa é entender qual a linguagem o escritor está usando. Parábolas, por exemplo. Você pode interpretar parábolas de forma literal? Não. Parábolas são recursos didáticos que Jesus utilizava para trazer as claras, para revelar verdades espirituais. Então Jesus contava um fato, criava um fato e contava para revelar verdades espirituais. Então, se você interpretar a parábola de forma literal, você vai cometer um erro hermenêutico gravíssimo, porque aquilo não era literal. Jesus não era uma história que realmente tinha acontecido. Era uma história que Jesus criava, ou seja, não literal, para fazer as pessoas compreenderem uma verdade espiritual. Então é por isso que o comentarista coloca sempre o texto bíblico deve ser interpretado de forma literal sempre que possível. Ok? Agora, nós temos que interpretar o texto bíblico nos deparando com o próprio texto bíblico, entendendo o próprio texto bíblico. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Quando estudamos hermenêutica e estudamos sobre contextos, nós temos dois tipos de contextos: contexto imediato e contexto remoto. O contexto imediato é aquele que está ali, próximo do texto. O contexto remoto é o que está distante do texto. Está num outro versículo, ou num outro capítulo. No outro versículo até perto, né? Mas num outro capítulo, num outro livro, no outro testamento. São contextos remotos, contextos que estão distantes. E é importante a gente buscar esses contextos. Existem contextos do Antigo Testamento que estão no Novo. E vice-versa, no Novo que estão no Antigo. A gente sempre tem que fazer esses links. Existem alguns textos que eu chamo, por exemplo, de chave hermenêutica. Chave hermenêutica, algo que o Novo Testamento disse e que a gente vai descobrir depois a chave hermenêutica disso no Antigo Testamento, em outro livro, ou o Novo Testamento diz está no Antigo, ou o Antigo diz e está no Novo. Então é importante entendermos estes contextos. Essa leitura contextualizada do texto bíblico é algo fenomenal.
Se você ler, por exemplo, estudar o Salmo 23, que é o texto áureo da Bíblia, a partir de uma leitura contextualizada, você vai perceber que faz todo um sentido, tem um outro significado, é totalmente diferente. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. E o nosso comentarista, dentre algumas coisas que ele escreveu assim, ó: não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do escritor, ele colocou aqui do autor bíblico, é claro que ele quer falar do escritor bíblico. Nós precisamos entender o seguinte: nós não podemos forçar o texto bíblico. Não podemos atribuir ao texto bíblico coisas que o texto bíblico não fala. Isso é errado. É um erro grave. Eu não vou falar que nem a princípio é pecado, desde que não seja com intenções espúrias. Às vezes é só um erro hermenêutico, um erro teológico. Agora, existem situações que é pecado mesmo. O camarada distorce o texto para criar uma heresia. A gente, quando eu leciono homilética, eu brinco e falo que este é um sermão de 3 pontos. A pessoa lê o texto, foge do contexto e arruma um pretexto. Sermão de 3 pontos. Nós não podemos pregar um sermão de 3 pontos. Nós precisamos fazer uma interpretação contextualizada. O que é a atualização do texto? Que algumas pessoas falam, é preciso atualizar o texto bíblico. Na verdade, não é a atualização do texto, é a atualização da mensagem. O que é a atualização da mensagem? Que não é algo errado. Eu leio a Bíblia, entendo a mensagem do texto bíblico e aplico essa mensagem atualizada com a nossa linguagem, dentro da nossa visão, dentro do nosso tempo. Isso é atualização. A gente fala atualização do texto bíblico, mas é, na verdade, a atualização da mensagem. E sobretudo, a aplicação, né? Que é princípio homilético. Uma coisa nós precisamos entender: a mensagem do texto bíblico é uma só. A aplicação, e essa mensagem tem que ser aplicada de acordo com os dias em que nós vivemos. Mas a mensagem do texto bíblico é uma só. A aplicação dessa mensagem pode ser diversas. Então, o mesmo Salmo 23, a mesma mensagem do Salmo 23 eu aplico em diversas situações, mas a mensagem é uma só. A mensagem não muda. Não podemos flexibilizar a mensagem, porque senão nós corremos o risco de cometer heresias ou, no mínimo, desvirtuar o texto bíblico. E isso é pecado. Às vezes é só uma falha. Às vezes é uma falta por uma imaturidade bíblico-teológica, mas tem pessoas que fazem isso com intenções espúrias, com intenções erradas. Mas nós estamos estudando esse trimestre sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, a inerrante Palavra de Deus, e hoje tivemos a oportunidade de estudar essa lição gloriosa, aprendendo como ler a Bíblia, não é? Como interpretar a Bíblia. É claro que numa aula aqui de 40 minutos, a gente tem um ambiente, até a proposta da lição é só um ambiente de dar uma base disso. O ideal e a recomendação que eu tenho para você é estudar hermenêutica. Estudar hermenêutica. E então você vai perceber que a interpretação da Bíblia é algo glorioso, algo maravilhoso, quando nós conseguimos entender a mensagem do texto bíblico de uma forma envolvente. Sobretudo, mesmo aprendendo sobre técnicas hermenêuticas, nós precisamos orar e buscar a graça de Deus sobre a nossa vida para que o autor da Bíblia nos revele, ilumine a nossa mente e nos faça compreender a verdade escriturística da palavra de Deus. Tá ok? Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado ao irmão Murilo Alencar pela oportunidade de estarmos juntos. Acho que é Alencar mesmo, né? Eu só chamo de Murilo. Obrigado ao irmão Murilo pela oportunidade de estarmos juntos. Deus abençoe vocês do canal Abra Jaula. Que o Senhor vos prospere em tudo para a glória do nome de Jesus. Um abraço do pastor Anderson Silva e até breve. Deus te abençoe.